Olá, hoje eu vou apresentar para vocês uma sala de estar de 60 metros quadrados, é uma super sala, um quadro em branco que eu tive a oportunidade de projetar. Eu cheguei aqui, o prédio é novo, o piso é existente, eu vou mostrar tudo para vocês. E a gente trabalhou toda a parte de decoração, luminotecnia e alguns acabamentos de projeto de decoração. Vamos lá? Quero muito mostrar para vocês essa sala que é super gostosa, que ela é quase assim monocromática, que ela tem uma vibração bem calma, bem tranquila. Vamos conhecer? Vou começar aqui pelo hall de entrada. Vocês podem observar que ele é mais escurinho, ele é mais acolhedor, mais aconchegante. E aqui a gente fez algumas intervenções. A principal delas é essa luz aqui bem indireta, que sai de luminária a luminária. A gente tem mais de um tipo de tamanho desse disco com a luz indireta. É a única iluminação que eu tenho no hall. Ela é proposital, porque a ideia do hall construído aqui junto aos clientes é que ele fosse aconchegante. Em seguida, a gente trouxe um móvel existente e vocês vão escutar muito essa palavra hoje. A gente aproveitou muita coisa do cliente. Depois eu vou explicar o porquê. E aqui embaixo a gente fez uma adaptação de marcenaria para poder colocar alguns objetos pessoais mais à porta, mas também poder colocar o sapato da visita quando a pessoa chega. Então, eu já vou começar aqui tirando o meu sapato, vou colocar aqui dentro, que é o lugar de sapatos. Tá vendo? Vocês podem ver que dá até um sapato com salto. E aí, a gente vai começar a visita. Bom, entramos, tem aqui a sala de jantar desse lado e um espelho que acompanha toda a parede lateral esquerda de vocês. Por que que a gente pôs esse espelho aqui? Porque ele está na parede que mais recebe luz do sol. Então a gente escolheu estrategicamente essa parede, como a sala é comprida, são 60 metros quadrados, a gente escolheu estrategicamente uma parede que refletisse mais a luz do sol. O que a gente ganha com isso? Luminosidade. Então isso é algo que acontece. Por exemplo, se você visitar o Palácio Imperial lá em Petrópolis, você vai ver que todas as salas, quando elas estão as paredes estão de frente para a janela, todas essas salas elas têm espelhos. Por quê? Naquela época não existia energia elétrica, então a luz do sol rebatida pelo espelho, ela valia bastante, ela iluminava mais aquele ambiente por mais tempo ao longo do dia. Aqui a mesma estratégia. Como a sala é comprida, eu quis jogar luz refletida através do espelho até o fim da sala, até o jantar. Então o espelho, além dele ser bonito, dele trazer brilho, dele trazer uma textura, dele trazer reflexo, dele fazer essa mágica de que o ambiente é maior, na verdade, ele ilumina. E também de noite, agora está mais claro, a gente tem uma luz indireta por detrás dele. Ele é solto da parede, então ele também tem uma luzinha indireta. Talvez de longe dê para ver melhor aqui. Aqui a gente está no aparador. Nós estamos com um probleminha aqui hoje, acontece. Estamos com um problema na automação, por isso o aparador está piscando, mas ele não pisca assim no dia a dia. A gente acende, ele fica aceso, mas eu resolvi deixá-lo piscando para vocês entenderem o efeito da luz quando ela é instalada atrás da pedra ônix. A gente tem um efeito muito bonito. Então aqui ó, o efeito com luz e sem luz. E agora com a luz voltando. Então, o aparador aqui, ele tem um destaque especial. Ele é quase um ornamento, né? Ele é um adorno, ele é um item de decoração, além de ser um armário. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente fez ele todo projetado para poder abrigar os itens de uso para o jantar da minha cliente. A mesma coisa aqui. Né? Então a gente tem aqui gaveta, na de lá ela pôs talher, aqui ela pôs jogo americano. A gente fez num tom da Arauco, que eu gosto muito, que é o bege mate, então ele tem um toque cinza. E aqui no meio
eu ainda fiz uma divisória para colocar bandejas e travessas. Então, quando você está servindo o jantar, fica bem completo, fica bem à mão. Já pode deixar todo o seu aparelho de jantar aqui dentro, que fica prático na hora de servir o jantar. Bom, vou contar uma coisa para vocês. O projeto, a paleta do projeto começou dessa obra de arte aqui, que é da minha cliente. Então, ela falou assim, eu queria uma sala com esses tons. Não com tanto marrom, mas ela queria uma sala bem neutra, com um toque bege, mas também com pitadas de cinza. E, eventualmente, uma luz, seja ela dourada, bronze. Então, esse quadro, ele resume um pouco a história que foi construída aqui na sala. É claro que não é tudo que é assim. Vocês vão ver que a gente tem hora que tem um tom mais frio, um azul, um verde, mas ele não deixa de ser uma base, não deixa de ser um guia. Então, a paleta de cores saiu daqui. A mesa de jantar. A gente tem uma mesa de jantar para 8 lugares. Ela é toda metálica laqueada e também possui um tampo de vidro laqueado. Quando o cliente gosta do tampo de vidro laqueado, eu gosto de colocar, porque ele dá um brilho especial, ele dá um grau de sofisticação. Mas aí tem que estar em acordo com o gosto do cliente. Eu pessoalmente gosto muito. Aqui no encosto das cadeiras, a gente colocou esse acabamento canelado, então ele dá uma sofisticada. Esse canelado, ele acontece só do lado de fora, vocês podem observar que do lado de dentro não tem canelado, não interfere no conforto, né? Ela é super estofada, gostosa, o canelado ele dá um toque, então a gente pode ter um tecido mais simples, não que esse seja simples, mas um tecido que não tem tanto recurso visual, mas a gente vem ali com esse cotelê, que é um caneladinho, ele fica mais sofisticado. Os pés são de madeira, vocês podem ver, né? A gente pôs o pé de madeira, que também é uma paleta que a gente tem aqui. Essa paleta vem muito desse painel aqui, que é o carvalho persa da Arauco, também da Arauco, que é uma madeira, ela é muito interessante. Ela tem uma cor, ela é mais escura, mas ela é mais, eu gosto de usar a palavra mais desmaiada. Ela é um tom assim cinza, como se ele tivesse passado aqui um papel e apagado um pouquinho dessa cor. Eu gosto bastante, por quê? Porque fica suave, especialmente numa paleta de cores como essa, que foi construída com muito esmero desde o início. Então, a gente tem uma madeira que não é muito vibrante, mas não deixa de ter presença. Então, o fato dela ter um pouco de cinza deixa ela mais discreta. Essa porta vai para a área íntima e essa porta vai para a cozinha. E em ambas nós demos a solução da cava. E vocês podem ver que a gente ainda fez aqui um trespasse em ambos os lados. Por quê? Porque existe um marco aqui do apartamento e é um marco muito bom, de madeira boa, ele é espesso, então a gente não quis desfazer. A marcenaria só envelopou sem estragar esse marco. No futuro, se ela quiser mudar, ela pode voltar. Bom, aqui a gente já vai começar a caminhar para a sala. Temos essa luminária que é uma arandela, que joga uma luzinha em cima do sofá, mas também dá um brilho nessa mesa lateral. E essa mesa tem uma história legal porque ela é existente. Minha cliente, ela quis aproveitar os móveis, não todos, claro, mas alguns que vêm com ela, né, com a vida toda, que são móveis bons. Então, eu acho isso muito legal quando você valoriza o design, valoriza uma marca, né, a cultura daquela marca e carrega aquilo para a vida, não desfaz disso. Essa mesa era de madeira aparente, a gente laqueou. Também conversamos com a nossa paleta, então esse tom ele é ligeiramente cappuccino e ela foi toda laqueada. Então foi uma forma que a gente encontrou de ser aqui sustentável e manter algo que é de ordem afetiva, mas dentro da nova paleta. Esse quadro também era dela, esse quadro é até do Burle Marx, e ele é que dá uma corzinha, né? Quando eu falo que a gente tem um pouco de azul e verde, parte deste quadro. Então,
que a gente fez? A sala é bem neutra, então ela tem os beges, cinzas, uma pitada de marrom, mas a gente veio colorindo aqui muito pontualmente, discretamente, vocês vão ver, com um pouco de verde e aplatinado nas almofadas e no tapete, mas de forma bem discreta. Vou mostrar para vocês o outro lado. Bom, estamos aqui entre duas salas de estar, já mostrei o jantar, a entrada, o aparador. E aqui a gente separou a sala da seguinte forma. A sala está integrada, obviamente, mas a gente separou funcionalmente. O lado esquerdo de vocês é uma sala de estar. Ela está no centro da arquitetura. Então, a gente pode receber as pessoas, tá? Pode, se num dia que está com muita gente, essa pessoa pode sentar aí atrás de vocês, que é a sala de jantar, pode puxar uma cadeira. Pode sentar aqui na sala de TV, pode sentar no balanço, então tem várias formas de sentar. Então, observem que esse sofá, ele é um sofá mais reto, mais sisudo, mais cara de estar. E esse sofá é um sofá, tá vendo? Tem almofadas maiores. É um sofá para você chegar e esparramar. E aqui ainda tem uma coisa, a gente pode arredar essa almofada, se eu quiser arredar, e posso assistir sofá aqui. Então, é uma opção também, chegar as almofadas bem para trás e ficar quase que com uma cama. É totalmente possível. E por que a gente fez assim? Não só por causa dessa solução da TV, mas também por causa da possibilidade da gente também ter uma conversação aqui, né? Então, como a sala é muito grande, a gente não quis dar as costas para a entrada. Aqui a gente tem o balanço. E o balanço foi um ponto interessante, porque meus clientes queriam um ponto mais lúdico de assento. Então, a gente colocou esse balanço. Esse balanço ele vira aqui para a sala de estar e ele também está conectado com a sala de TV. Então, por isso a gente optou em criar um sofá sem costas, mas que permita a apropriação das pessoas. Então, é uma sala que ela recebe muito bem os convidados, justamente porque ela cria momentos diferentes. Bom, balanço, vocês estão vendo que já tem o ponto de cor. Então, eu tenho, claro, que tem o begezinho, o clarinho, mas a gente tem aqui o verde, né? Aqui está no alumínio, aqui é o alumínio com a corda náutica. Então, a gente já tem um ponto de cor aqui. Aqui na sala de estar, vou mostrar. Essa pedra já existia, minha cliente queria aproveitar. E aí, a gente mandou fazer esses pés dourados, tá vendo? Então, uma estrutura bem levinha de 2x2, a gente fez e virou uma mesinha lateral, uma mesa de apoio. A mesma coisa aqui no centro. Ela tinha essa peça de vidro, ela era comprida, então a gente cortou em uma parte maior e duas menores iguais. Ela também tinha esse banco, só que o banco, assim como aquela mesa lateral, a gente também laqueou e fez um acabamento em folha. E não só fez a folha, como ela fez exatamente o desenho anterior, que tinha esse X na folha. Então, ela reproduziu esse desenho aqui. Essa mesa era da Artefato, então ela manteve, não tinha jeito de manter como era, porque era uma folha mais marcante. Então, a gente trouxe esse tom mais desmaiado da paleta nova e refizemos e mantivemos um item que era dela já. Vou mostrar para vocês o cantinho da TV, porque todo canto tem uma história aqui. Ela também queria colocar em algum lugar a coleção de taças, copos, alguns mais especiais. Então a gente desenvolveu aqui uma cristaleira, olha que interessante. Por fora, ela tem apenas 15 centímetros de projeção. Só que a gente usou o espaço interno, que tem mais ou menos os mesmos 15. Então, a cristaleira, ela não avança muito para fora. Ela avança pouco, porém ela está usando o painel lá no fundo e ela tem maior profundidade. Em cada andar, a gente jogou uma fitinha de LED
que ela tem uma capa, então ela não aparece os pontinhos e ilumina essa caixa de vidro com a estrutura metalizada. Aqui dentro a gente fez, olha que legal, um bar. Esse bar é todo espelhado por dentro. Depois a gente fecha aqui. E aqui é uma coisa interessante que eu vou falar sobre fecho-toque. Vou abrir, tá? Fechei. Não fecha, tá vendo? Não fecha, não fecha. Fechou. Por quê? Porque o pino do fecho-toque está neste ponto. Então, não adianta fazer força se o pino não estiver aqui, ó, tá? Então, é o comando pontual que vai fazer com que o pino funcione efetivamente. Então, se você fechou, tem que abrir, aliás, se você abriu, tem que fechar no mesmo ponto. Esse é o segredo do fecho-toque. Então, o fecho-toque é um puxador conhecidamente mais chatinho, mas existem regras, macetes para usá-lo. Em algumas situações, o fecho-toque é muito legal. Você não precisa de usar fecho-toque numa coisa que você vai abrir e fechar todo dia. Mas, numa composição mais discreta, vale a pena. Bom, aqui a gente tem a adega e observem que a gente fez a ripa vazada. Olha a minha mão aqui, tá? Porque eu fiz para esse equipamento poder respirar e ele não estragar. Aqui a gente já fez o armário normal. Essa parte fechada, na verdade, é o bar e a gente deixou livre embaixo. Aqui já é armário, tá? Então vocês podem ver, olha, tá fechado. E aqui a gente já fez vazado. Por que a gente fez vazado aqui? Porque a gente precisa que, né, o controle funcione, então a gente fez vazado. E também para não superaquecer os equipamentos. Bom, aqui, eu vou mostrar de longe o nosso painel, vou até apagar a luz aqui, tá? Então, essa luz é da cristaleira e essa luz aqui é para marcar o painel. Então, a gente fez um painel do lado esquerdo, um painel do lado direito. Esse painel ele é mais neutro, então ele está dentro da nossa paleta de cores neutra. E no meio a gente tem, atrás da TV, uma pedra maravilhosa. Ela foi até um desafio, porque como ela é pesada, a gente teve que estruturar mais o armário embaixo. Ainda sobrou pedaço que virou bandeja, então a gente tem filhotes dessa pedra pela casa, mas ela agrega em sofisticação. Inicialmente a gente ia fazer até num amadeirado que imita pedra, mas depois minha cliente entendeu que esse realmente era mais sofisticado, então ela nem veio de Belo Horizonte, ela veio de outra cidade e ela colore, mas sem chamar muita atenção. Então tudo aqui nessa sala colore sem aparecer demais, né? Desenha, mas de forma suave. E o tapete, a gente trouxe um tapete que tem uma nuance verde. Ele é muito confortável, ele é muito gostoso, ele é um tapete indiano, de uma loja aqui de Belo Horizonte, se chama Marie Camille. E ele foi até uma surpresa, que a gente não imaginaria que esse tom esverdeado ficasse tão bom. E na verdade ele deu a colorida que a gente precisava, mas de forma discreta, assim como o projeto é. Então foi uma escolha muito feliz, porque ele realmente dá muito conforto no dia a dia. Você pode andar descalço, que ele é bem gostoso. Aqui em cima da TV, na verdade jogando luz, no aparador a gente deixou 3 pontos de luz. Temos aqui 3 caixas de som deste lado. E um pouquinho atrás do sofá, vocês podem ver no teto, a gente tem 2 caixas de som. Então a gente tem um sistema de home cinema bem legal. E como eu disse, se eu empurrar todo mundo, isso aqui vira uma cama, então é super gostoso assistir TV aqui. Bom, aqui é o mesmo painel para entrar no lavabo, ele já é existente, que é o Nogueira Persa da Aral. Na entrada, além da iluminação que eu falei com vocês, a gente também colocou aqui em cima uma pequena sanca. Por quê?
esse rebaixo, ele é existente e isso incomodava um pouco a minha cliente. Então, para não ficar, a gente chama de empena, né? Quando fica com uma vigota assim muito alta, a gente fez uma sanca, então a gente soltou o teto de gesso da viga e criou um rasgo de luz. Então dá uma luzinha cênica, mas resolve um incômodo que a arquitetura causava. Rasgo também a gente tem aqui, olha, a gente vai até lá no fundo, vai virar até lá no fundo, então a gente tem uma luz geral, que é uma luz suave. Temos a luz do espelho, que eu já mostrei, do aparador, esse brilhinho bem suave aqui em cima do jantar. Aliás, eu esqueci de falar do verde nesse adorno, né? Olha como ele é bonito, ele é todo em couro e madeira. Eu acho ele deslumbrante. Aqui em cima eu já tinha mostrado, então a gente tem essa arandela, ela pode mexer, ela é articulável aqui também. E também jogamos um ponto de luz aqui para dar um brilho nessa mesa. E em cima dessa mesa, a gente sempre tem pontos de luz para dar um brilho. Olha como que ele dá um brilho aqui em cima. Eu gosto muito de jogar pontualmente alguns focos para poder trazer brilho nos adornos, nos pontos específicos do projeto. Aqui, gente, a cortina ficou com automação também, mas é uma automação manual. Vou clicar aqui para vocês verem. Olha como é que ela é bem rapidinha. E a gente fez essa cortina num linho off-white. Então ele dá um toque assim bem gostoso e ele é sintético, então ele é muito prático, tá? Para quem é alérgico, para quem tem cachorro, criança em casa, suja bastante, cortina sintética é a melhor coisa que tem. Pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Deixe seu comentário, seu like, me fala o que você achou dessa experiência, né? Do que isso te trouxe. Eu entendo que as casas, os clientes, eles demandam cada vez mais experiências, algo que realmente os represente. E bom, vou encerrar aqui, porque agora é hora de ir embora, mas também porque tem uma coisa que muito simbólica, um aspecto muito simbólico desse projeto, é que na entrada minha cliente pediu para colocar a foto dela criança e foto dela adulta. E a mesma coisa aconteceu com o marido dela. Então existe o marido adulto e a criança. E ela colocou aqui, isso foi um item de projeto desde o início, uma poesia de Fernando Pessoa falando sobre aquela criança que existe em cada um. Vou deixar vocês terminando o vídeo lendo e até a próxima. Espero por vocês. Até o próximo projeto.